Muito boa noite, amados amigos e irmãos, presentes e e radiovintes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para dar testemunho do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia, para o qual quero ler as palavras de Jesus Cristo de São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, onde diz Jesus Cristo: Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nosso tema, como disse, é o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Podem sentar todos os presentes. A segunda vinda de Cristo com seus anjos prometida para o último dia é uma promessa messiânica que se encontra no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Na primeira vinda de Cristo, encontramos que sua manifestação foi em carne humana como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E foi nada menos do que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso é que nos diz o profeta Malaquias, no capítulo 3, e versículo 1 em diante, nos falando da primeira vinda de Cristo, diz: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem buscais, e o anjo do pacto a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual tinha libertado o povo hebreu por meio do profeta Moisés, e o qual guiou o povo hebreu à terra prometida e colocou na terra prometida o seu povo Israel. Vejam que este anjo do pacto, ou anjo do Senhor, aparece também em Êxodo capítulo 23, e versículos 20 ao 23, e diz assim: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui vejam vocês como Deus nos diz que Ele enviou seu anjo e nos diz que seu nome, o nome de Deus, está em seu anjo. E agora vimos que este é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus Todo-Poderoso, em seu corpo teofânico, o qual está anunciado para vir como Cordeiro de Deus em sua obra de redenção. E quando veio manifestado o anjo do Senhor, o anjo do pacto na pessoa de Jesus, vejam vocês o que foi a primeira vinda de Cristo.
foi nada menos que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o Jeová do Antigo Testamento, vindo em um corpo de carne humana chamado Jesus. Essa foi a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo na cruz do Calvário, o qual cumpriu ao pé da letra, assim como estava profetizado que o anjo do pacto, o anjo do Senhor faria em carne humana no tempo correspondente à vinda do Messias. Por isso, o Filho, que nasceria da Virgem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14, onde diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus estaria com os seres humanos na forma de um ser humano, na forma de um homem, na forma de um profeta. E esse foi Jesus de Nazaré, o véu de carne onde se cumpriu essa promessa, onde veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor, na forma de um homem, para cumprir a promessa da redenção, morrendo na cruz do Calvário, seu corpo físico e pagando o preço da redenção. Vimos o que foi a primeira vinda de Cristo, e por meio da pregação do Evangelho da Graça se revela esse mistério, o mistério da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, ou seja, que se dá a conhecer a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, na forma de um homem, ou seja, velado em um corpo humano, em um homem chamado Jesus de Nazaré. Um jovem carpinteiro que viveu, foi criado e viveu no território de Nazaré, mas depois, quando começou seu ministério, percorreu todo Israel, todo o território de Israel, e depois morreu tendo uns 33 anos. Morreu na metade da semana número 70, e a outra parte da semana número 70, que consta também de 3 anos e meio, se cumprirá no tempo da grande tribulação, porque a grande tribulação são 3 anos e meio, tempo que será cumprido em algum período de tempo do sétimo milênio. Assim como a primeira semana, ou a semana 70, a primeira parte da semana 70 se cumpriu no primeiro dos últimos dias, ou seja, no quinto milênio. Os últimos dias, pois, são, diante de Deus, para os seres humanos, 1000 anos cada um. Ou seja, que os últimos dias diante de Deus são o quinto milênio, o sexto milênio e sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e nos diz o profeta Moisés no Salmo 90, e versículo 4. Agora, vimos o que são os últimos dias, e vimos porque o profeta Moisés falou dos últimos dias, o apóstolo Pedro também falou dos últimos dias em sua primeira carta, lá no capítulo 1 e versículos 19 em diante, nos diz, nos falando da forma em que fomos resgatados por meio do sangue de Cristo, diz: mas como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Vejam, para os últimos tempos, ou seja, para os últimos dias, foi que o Cordeiro de Deus foi manifestado na terra, em carne humana, e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas isso já estava destinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Por amor a nós, vejam vocês, Deus tinha destinado a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tinha manifestado esse programa divino que estava na mente de Deus e que tinha sido profetizado por meio dos profetas de Deus do Antigo Testamento, o cumpriu
nos últimos dias, ou seja, no primeiro dos últimos dias, no quinto milênio, a princípios do quinto milênio, no primeiro século, e durante o quinto milênio e sexto milênio, esteve sendo pregado o Evangelho da Graça, com o qual se deu a conhecer a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Agora vejam como também o apóstolo São Paulo, falando da forma em que Deus falou ao povo hebreu, diz, Deus, capítulo 1, versículo 1, diz, do livro aos Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Agora vejam, para que tempo Deus diz por meio de São Paulo que Ele falou por meio de Jesus Cristo. Diz, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Seu Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias. Agora, vendo que os últimos dias são o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio, em qual dos últimos dias estamos? Pois se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já nos encontramos no último dia, ou seja, no sétimo milênio, onde Cristo prometeu a ressurreição de todos os crentes, nele que partiram, e a transformação de nós, os que vivemos. Em São João, capítulo 6, versículo 40, o mesmo Jesus Cristo diz, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo estabelece a ressurreição para o último dia, ou seja, para o dia do Senhor, para o sétimo milênio. E depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós, os que vivemos, seremos transformados. Portanto, a transformação dos escolhidos que estarão vivos no tempo final e virem o cumprimento da segunda vinda de Cristo com seus anjos, tem a promessa de uma transformação. Se algum dos que estão vivos e virem sua vinda partir, não há nenhum problema, pois regressará a essa mesma era e a esta mesma dispensação e estará novamente com os escolhidos de Deus, mas em um corpo eterno. Porque a ressurreição dos mortos em Cristo será em corpos eternos, corpos incorruptíveis, corpos imortais, e será a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, os que vivemos, ao sermos transformados, obteremos assim um corpo eterno também, um corpo glorificado, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo também. E assim estaremos todos com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e iremos à ceia das bodas do Cordeiro durante o tempo da grande tribulação, que são 3 anos e meio, e nós estaremos nas bodas do Cordeiro, na ceia das bodas do Cordeiro, desfrutando as bênçãos que Deus tem ali para cada um de vocês e para mim também. E para todos os santos que ressuscitarão neste último dia. Enquanto os habitantes da terra que estarão vivendo aqui estarão passando pelos juízos divinos da grande tribulação. E depois que tiver passado a grande tribulação, regressaremos à terra, mas com o corpo eterno, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois, por toda a eternidade, no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o herdeiro ao trono de Davi, e se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações por 1000 anos e depois, por toda a eternidade. Mas Ele nos lavou com seu sangue precioso, nos limpou de todo pecado e fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, como nos diz em Apocalipse capítulo 1 e versículos 5 ao 7, onde nos fala
que pelo seu sangue nós fomos redimidos. Diz, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. E também no capítulo 5 do Apocalipse, versículos 8 em diante diz, logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E agora vejamos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, onde nos diz da seguinte maneira, vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí podemos ver a ressurreição dos mortos em Cristo, e a transformação de nós os que vivemos, porque para reinar com Cristo os que vivemos temos que ser transformados e obter o corpo eterno, e os que partiram, os que morreram, têm que ressuscitar em um corpo eterno, e depois é que podemos reinar durante o reino milenial com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. São 1000 anos para começar, e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver o programa divino que Deus tem por meio da redenção que Cristo realizou na cruz do Calvário, e para o último dia, a segunda vinda de Cristo prometida aqui com seus anjos é como leão, da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E isso será a vinda do mesmo anjo forte, do mesmo anjo do pacto, do mesmo anjo do Senhor, manifestado em carne humana, velado em carne humana, vindo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Isso é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado em carne humana no último dia, ou seja, manifestado através de um véu de carne, através de um profeta. E vamos ver este mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. E já vimos o que é o último dia, é o 7º milênio. Já vimos também o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do Senhor do Antigo Testamento, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em um corpo de carne chamado Jesus. E a vinda deste anjo do pacto de Jeová para o último dia é a segunda vinda de Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de carne humana, através de um homem, através de um profeta que estará na terra no último dia. E agora, para identificar bem esta pessoa, onde estará Jesus Cristo manifestado, cumprindo suas promessas para o último dia, temos que ver as coisas que Ele estará fazendo em sua vinda. Em Apocalipse e também em São Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 10, podemos ver a vinda do Filho do Homem. Vamos ler primeiramente São Mateus capítulo 24,
versículo 30 ao 31, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que Jesus Cristo estará fazendo em sua vinda no último dia? Estará vindo com seus anjos e enviando seus anjos com a grande voz de trombeta. Para quê? Para chamar e juntar todos os seus escolhidos no último dia. Porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, disse Jesus Cristo. E agora, para o último dia, estará se cumprindo também a parábola do trigo e do joio quanto à colheita do trigo e do joio. E por isso é que Jesus Cristo diz que deixem tudo quieto, o trigo e o joio juntos, até o fim do século, ou seja, até o tempo da ceifa, da colheita, onde o Filho do Homem enviará os seus anjos, e então eles realizarão o quê? O trabalho correspondente ao tempo da colheita. O joio será atado em feixes e será colocado para ser lançado no forno de fogo, onde será o choro e o ranger de dentes. Agora, quem são os que estão representados no joio conforme a parábola do trigo e do joio? Jesus Cristo disse que eram os filhos de quem? Do mal, os filhos do diabo. Há pessoas que pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus, mas Jesus Cristo disse que há filhos de Deus e há filhos do diabo. E quem vai dizer a Jesus Cristo que isso não é assim? Ninguém se atreve a dizer a Jesus Cristo que isso não é assim. Assim que o joio são os filhos do mal. E serão queimados no último dia, no tempo final, no forno de fogo, que é a grande tribulação, onde vai se desatar o fogo atômico e fogo vulcânico e todo tipo de fogo que se efetua aqui na terra. E isso concorda com as palavras que Deus falou por meio do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde diz: Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que Deus disse por meio do profeta Malaquias que acontecerá com os maus, com o joio. Mas o que acontecerá com o trigo? Cristo disse que o trigo será recolhido no celeiro de Deus, e para isso é que envia os seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. Agora, vejam como Malaquias explica isto no mesmo capítulo 4, versículo 2, do versículo 2 em diante diz: Mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. O sol de justiça vindo, nascendo, é a segunda vinda de Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Ele disse: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, a segunda vinda de Cristo é como o sol de justiça, resplandecendo, vindo, nascendo, para todos os escolhidos de Deus. E em suas asas trará salvação. Suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. Esses são os ministérios dos anjos do Senhor, pois a promessa é que o Filho do Homem virá com os seus anjos no último dia. Para quê? Para, com grande voz de trombeta, os escolhidos serem chamados no último dia por meio dos anjos do Senhor, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, dos ministérios das 12 oliveiras, de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Assim que podemos ver
quem são os anjos do Senhor Jesus Cristo, os anjos do Filho do Homem, em sua vinda. Esses ministérios, vejam vocês, estiveram manifestados em tempos passados. Em Elias Tisbita esteve manifestado esse ministério que está prometido para vir no último dia. E depois esteve manifestado por segunda vez em Eliseu. E vejam vocês como o véu de carne, onde esteve manifestado por segunda vez, não se chamava Elias, porque era outro homem. Mas nesse outro homem estava o ministério de Elias, estava esse espírito ministerial, ou seja, que veio em espírito e virtude de Elias. E por isso os filhos dos profetas, quando viram que Eliseu, tomando o manto de Elias, feriu as águas do Jordão e se separaram as águas do Jordão, como tinha acontecido quando Elias as tinha ferido com o manto e tinham se separado. Os filhos dos profetas, quando viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E agora essa foi a segunda vez em que o ministério de Elias esteve sobre a terra. Essa foi a segunda vez. E a terceira vez foi em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias que teria um filho e seria profeta de Deus e prepararia o caminho ao Senhor, e disse que viria no espírito e virtude de Elias. No espírito e poder de Elias viria esse profeta para preparar o caminho ao Senhor, para preparar um povo bem atento, para converter o coração dos pais à fé cristã. E isso João Batista cumpriu. O Senhor Jesus Cristo também deu testemunho de João Batista dizendo: se vocês quiserem receber a João, ele é aquele Elias que viria. Capítulo 11 de São Mateus, e versículo 14, diz assim: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. E se o arcanjo Gabriel e Jesus dizem que João Batista é aquele Elias que viria, quem diz o contrário? E por que se chamava João? Porque o véu de carne, o homem onde estava esse ministério, pois era outro homem. Não era Elias literalmente, era outro homem, outro profeta, e tinha outro nome também. Mas o ministério que estava no profeta João Batista, vejam vocês, esse ministério se chamava Elias. Era o mesmo ministério que esteve no profeta Elias fazia muito tempo. Ou seja, que veio João Batista, como tinha vindo o profeta Elias e como tinha vindo Eliseu, tendo um ministério como o de Elias Tisbita. E agora encontramos que quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, os escribas e essas pessoas assim, que eram sábios humanamente, tinham dito aos discípulos de Jesus Cristo que Jesus não podia ser o Messias porque primeiro tinha que vir Elias. Vejam, capítulo 17, versículo 10 em diante diz: os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, que aí está falando de um Elias que virá no futuro para a restauração de todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Porque João Batista foi o Elias, que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. Era o precursor da primeira vinda de Cristo. E para a segunda vinda de Cristo também está prometido que virá Elias. Em Malaquias nos dá testemunho, Deus, que Elias virá, diz, no capítulo 4, versículo 5 em diante diz: vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Agora, João Batista cumpriu a parte de converter o coração dos pais à fé cristã, à fé dos filhos de Deus. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo vem convertendo o coração dos filhos à fé dos pais, os apóstolos, à fé apostólica. Antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível, ou seja, antes que venha o dia do Senhor, antes que venha o último dia, antes que venha o sétimo milênio. E já estamos no sétimo milênio. E onde está o Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo e que viria preparando o caminho e que viria convertendo o coração dos filhos à fé apostólica? Já veio e não o conheceram. Foi o reverendo William Marion Branham, o qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. Foi a quarta ocasião em que o ministério de Elias foi manifestado na terra em carne humana. E a quinta ocasião para a qual está prometido o ministério do profeta Elias é para o cumprimento da vinda dos anjos do Senhor, para o cumprimento da vinda das duas oliveiras, para o cumprimento da vinda de Elias por quinta ocasião e de Moisés por segunda ocasião. E agora, assim como assim como foi em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Marion Branham, a vinda de Elias sendo o ministério de Elias manifestado nesses profetas de Deus, assim também a vinda de Elias em sua quinta ocasião. É a vinda do Espírito ministerial de Elias em outro profeta, em outro mensageiro, ministrando a palavra de Deus e soando a grande voz de trombeta e chamando e juntando os escolhidos de Deus. E a vinda do ministério de Moisés é da mesma forma. É um homem vindo com o ministério de Moisés por segunda vez. Mas esse homem não se chamará Moisés, mas o ministério que estará nele será o ministério de Moisés. Por isso, esse ministério se chamará Moisés, mas o homem se chamará do nome que colocaram quando nasceu e o registraram no registro onde se registram os que nascem. E agora, também temos a promessa da vinda do ministério de Jesus, da vinda de Jesus. A vinda do ministério de Jesus à terra novamente é a vinda desse ministério do Espírito de Cristo em um profeta, operando o ministério de Jesus Cristo novamente na terra por segunda ocasião. E nessa manifestação, Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em carne humana em um profeta no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E estará manifestado como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E nesse mesmo profeta estará o ministério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés por segunda ocasião. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem, estarão os anjos do Senhor manifestado. Onde estiver o ministério de Jesus Cristo manifestado, aí estará o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias por quinta ocasião. E assim é como estarão chamando e juntando os escolhidos de Deus no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação vindo com seus anjos no último dia, ou seja, no sétimo milênio.
Por isso é que Jesus Cristo falou tanto da vinda do Filho do Homem e disse que seria também como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Vejam, nos dias de Ló veio Elohim, que é o mesmo Deus do Jeová do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele veio ali com seus anjos, veio com Gabriel e com Miguel, com esses dois poderosos arcanjos, os quais depois desceram a Sodoma e buscaram Ló para tirá-lo de Sodoma. E depois encontramos que a cidade de Sodoma e também de Gomorra e algumas cidades próximas ou vizinhas também foram destruídas com fogo que caiu do céu, fogo e enxofre. E vejam vocês, veio o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó com seus anjos. Naquele então, veio Abraão para falar sobre o filho prometido e depois que saiu daquela comida que Abraão tinha oferecido, onde discerniu o coração e os pensamentos do coração de Sara, e perguntou por que tinha rido lá no coração, porque com seus lábios não tinha feito. E ele disse que não tinha feito humanamente, não tinha feito com os lábios, mas sim no coração, pensando que já sendo uma mulher velha ou avançada em idade, e seu esposo Abraão, também sendo um homem ancião, como ia ser possível que teria um filho? Será possível que terei deleites com meu esposo e ter um filho e dar um filho a Abraão ao meu esposo? E riu em sua alma, como se fosse impossível o que Deus estava prometendo. Há alguma coisa impossível para Deus? Se não há, então o que Deus prometeu, Ele o cumprirá, mesmo que as circunstâncias que rodeiem a situação sejam contrárias. Mas Deus tornará possível o que Ele prometeu, porque não é com exército nem com forças, mas com meu espírito, disse o Senhor. Agora, vejam vocês que depois desses momentos de estar comendo com Abraão, lá na casa de Abraão, ali no pátio, no quintal, encontramos que se levantaram de comer com Abraão, se foram rumo a Sodoma e Gomorra, e Abraão ia com eles, e depois diz Deus: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Sendo que Abraão será pai de nações, sendo que Abraão será uma nação forte. Vejamos isto em Gênesis capítulo 18, onde diz, capítulo 18, versículos 17 em diante, 16 em diante. Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Esta foi a pergunta de Abraão, porque Abraão tinha o seu sobrinho lá em Sodoma, e não queria que Deus destruísse o seu sobrinho Ló e a família de Ló.
Mas vejam vocês, como Deus desceu em forma visível com seus arcanjos Gabriel e Miguel e comeram com Abraão e depois caminharam para Sodoma. E encontramos que, estando em Sodoma, vejam vocês, foram vistos pelos habitantes de Sodoma e também por Ló e sua família. Ou seja, que estavam de uma forma visível à vista humana. E Deus também estava nessa forma. Porque isso é tipo e figura do que estaria acontecendo no último dia, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vimos o Filho do Homem manifestado de era em era em cada anjo mensageiro, em São Paulo, em Irineu, em Martin, em Colombo, em Lutero, em Wesley e no reverendo William Marion Branham. Vimos como, por meio do reverendo William Marion Branham, discerniu o coração das pessoas e disse até o nome das pessoas e os problemas que essas pessoas tinham. E estava fazendo ali Deus, Elohim, Jesus Cristo, por meio de carne humana, estava fazendo o que tinha feito quando tinha comido com Abraão e tinha revelado o segredo do coração a Sara e tinha dito que tinha rido, que ela tinha rido quando Deus disse que Abraão, por meio de Sara, teria o filho prometido. Agora Deus disse que o filho prometido viria. Disse, no tempo da vida, eu voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá o filho. E isso é tipo e figura também da segunda vinda de Cristo. Cobre também a primeira vinda, mas mais amplamente cobre, abrange a segunda vinda de Cristo. Porque naquele tempo, Sodoma e Gomorra, que representa também o reino dos gentios para o último dia, estava no tempo em que o juízo divino cairia sobre essas cidades. E para o último dia, a humanidade, o reino dos gentios, se encontra na mesma condição de Sodoma e Gomorra, prontos para o juízo divino cair sobre eles, como caiu sobre Sodoma e Gomorra. E agora, vejam vocês, quando Elohim estava com Abraão, Sara já não estava ali, mas Abraão estava com Elohim em outra área e estava falando com Abraão, e Abraão estava falando com Elohim. E Elohim, Deus, revelou a Abraão o que faria, ou seja, revelou os juízos divinos que viriam sobre Sodoma e Gomorra. E isso é o que estará fazendo no último dia, Elohim, que é o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele estará manifestado em carne humana no último dia e estará revelando os juízos divinos que virão sobre a terra, assim como vieram sobre Sodoma e Gomorra. E estará nos preparando para escapar desses juízos divinos que virão. E quando estivermos vendo Jesus Cristo manifestado em carne humana no último dia, na era da pedra angular e a dispensação do reino, estaremos vendo que Jesus disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Ló. Ou seja, que os dias de Ló estarão atualizados neste tempo no qual nós vivemos, onde Elohim, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo Jesus Cristo, e estará manifestado em carne humana, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E assim é como estará Elohim
Jesus Cristo, o Filho do Homem vindo com seus anjos no último dia. Porque Jesus Cristo estará manifestado em carne humana e estará manifestando e operando os ministérios de Moisés e Elias, nesse mesmo véu de carne humana, onde Jesus Cristo estará manifestado no último dia, no meio da sua igreja gentia. E agora, vejamos o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, com relação ao dia do Senhor. Diz da seguinte maneira: diz São João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou no dia do Senhor, no sétimo milênio? Uma grande voz como de trombeta. Ou seja, não era uma trombeta literal, mas uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Está se identificando aí em sua vinda como o Alfa e o Ômega, como o mesmo que esteve aqui 2000 anos atrás, em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré. Para o último dia, estará se identificando em sua manifestação em carne humana e estará também identificando os ministérios dos seus anjos ou os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E agora, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, encontramos novamente essa voz de trombeta, que é a voz de Cristo falando novamente. Diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, aqui tem a trombeta novamente, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde vamos subir? No último dia, para escutar a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, mostrando-nos todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vamos subir na era da pedra angular. A era da pedra angular, que é a era onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. E onde Jesus Cristo estará velado em carne humana, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve deve acontecer. E assim é como estaremos escutando essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no dia do Senhor, no último dia. E agora, vejamos em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde encontraremos por meio de quem Jesus Cristo em Espírito Santo estará velado em carne humana, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem disse que enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que ele disse, que nos revelaria ao subir onde ele está. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora, vejam como por meio do seu anjo mensageiro, Cristo, no último dia, na era da pedra angular, nos revelaria todas essas coisas que em breve devem acontecer, e por meio dessa mensagem, que contém a revelação de todas essas coisas que devem acontecer, estaria chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino. É a trombeta do Evangelho do Reino soando no último dia e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e revelando o mistério
da vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Ninguém poderá compreender a segunda vinda de Cristo com seus anjos se não for por meio da revelação divina que Jesus Cristo estará dando através do seu anjo mensageiro. Não há outra forma para poder entender o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos no último dia. Agora, vimos o que é a grande voz de trombeta. Vimos o mistério da grande voz de trombeta. O mistério dessa grande voz de trombeta é o Evangelho do Reino sendo publicado, sendo pregado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. E com essa mensagem do Evangelho do Reino, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E assim, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Vimos também o mistério da vinda de Elias e o mistério da vinda de Moisés e de Jesus. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo em seu anjo mensageiro, a era da pedra angular, e se velando e se revelando por meio dele e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular. E assim nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 etapas da igreja gentia. E agora, assim como Jesus Cristo em Espírito Santo falou por meio dos seus 7 anjos mensageiros nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, nos territórios onde eles apareceram agora, o território onde estará Jesus Cristo em seu anjo mensageiro é a América Latina e o Caribe, com a grande voz de trombeta chamando e juntando os seus escolhidos. Esse é o território e o povo que estará vendo a segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia é o povo latino-americano e caribenho, e estará escutando a grande voz de trombeta, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino. E entre os latino-americanos e caribenhos, Jesus Cristo terá seus escolhidos do último dia, seus primogênitos, os quais ele chama no último dia e os junta, os coloca em seu corpo místico de crentes na era da pedra angular. E assim é como todas essas promessas da vida do Filho do Homem com seus anjos e a grande voz de trombeta chamando e juntando os escolhidos se converte numa realidade na América Latina e no Caribe, e os escolhidos vêm a ser em sua maioria, digamos 90% ou mais, latino-americanos e caribenhos. Deus não se esqueceu dos latino-americanos e caribenhos. Lhes tinha a melhor parte do seu programa para manifestar essa parte tão importante no último dia entre os latino-americanos e caribenhos, para estar vendo o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos no último dia. E onde estão os que receberiam a Jesus Cristo em Espírito Santo velado e revelado por meio do seu anjo mensageiro no último dia com seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta? Aqui estamos na América Latina e o Caribe, vendo sua vinda e escutando sua voz e sendo juntados na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é
o Senhor Jesus Cristo. Ele é o último profeta de Deus para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. É um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional, com o Espírito de Cristo nele sendo manifestado no último dia. E por meio desse profeta, Jesus Cristo estará realizando o seu programa correspondente ao último dia, ao sétimo milênio. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo com os seus anjos no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês, amigos e irmãos presentes e radiovintes. E deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para que dê os endereços a cada um de vocês, amigos radiovintes, e os telefones aos quais vocês poderão se comunicar para pedir literatura completamente grátis, onde obterão conferências similares a esta para obter maior entendimento, maior conhecimento destes mistérios do reino de Deus, da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus Cristo com os seus anjos no último dia. Que Deus os abençoe e os guarde, e com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim. Gracias a Dios.